No varejo, se você ainda toma decisões sem utilizar dados objetivos, a chance do seu negócio se manter competitivo é cada vez menor. Muitas vezes, o gestor acha que o que acontece na loja é algo bem diferente do que o cliente realmente vive e sente no dia a dia. Em um mercado cada vez mais competitivo, tomar decisão sem dados concretos pode custar vendas, fidelização e reputação. Pode fazer a diferença entre um negócio dar certo e prosperar ou perder mercado e falir. É aí que entra o poder da observação e da inteligência de dados. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre como transformar achismos em decisões baseadas em evidências e como os dados de cliente oculto podem fazer a diferença no resultado do varejo. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 214. Como transformar achismos em decisões, o poder dos dados de clientes ocultos no varejo. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Bruno Vasconcelos, fundador e CEO da empresa Seu Cliente Oculto, especializada na gestão da experiência do cliente. O Bruno acompanha de perto a rotina de lojas e ajuda empresas a enxergarem, com dados reais, como o cliente é atendido na prática e onde estão as maiores oportunidades de melhoria. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer poder contribuir, espero que eu acrescente muito aí com o conteúdo e vamos falar de experiência do cliente, né, que é um tema super relevante para todo mundo. Super importante, obrigado aí por aceitar nosso convite. Para a gente começar o nosso bate-papo, queria pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória. Se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, conta um pouquinho da sua história aí como empreendedor, Bruno. Ah, não, super bacana. Eu tive uma carreira muito na consultoria, depois eu fui diretor de empresa, fui diretor de uma franqueadora, então vivi muito, né, o varejo, o dia a dia. E a história do empreendedorismo surgiu quando eu tive a necessidade de contratar uma empresa de cliente oculto, quando a gente abriu uma loja em outro estado. Eu não encontrei nenhuma empresa que me atendesse, seja no prazo, na qualidade ou na precificação também, e acabei fundando em 2019 a Seu Cliente Oculto, né? Então, a gente é uma startup, é uma empresa recente, né? 6 anos e meio ali, mas a gente vem crescendo bastante, né? Graças a Deus, todos os anos a gente vem no crescimento acelerado. Hoje nós já somos a maior empresa de cliente oculto do Brasil e da América Latina. Então, a gente tem 547 mil pessoas cadastradas no nosso site, né? Então, se fosse uma cidade, estaria no top 40 ali do Brasil, né? Como as maiores cidades. E recentemente também, né, a gente teve uma conquista que nós fomos no Shark Tank Brasil, né, então participei, recebi investimento dos Sharks, então estamos aí, né, querendo cada vez mais difundir a metodologia de cliente oculto, que é super importante, mas ainda é muito pouco conhecida no Brasil. Ah, bacana, parabéns aí pelo sucesso da empresa, pela coragem de empreender. A gente sabe que no Brasil o empreendedor é uma pessoa que tem muita coragem, porque existem tantas adversidades, né, Bruno? E você tem conseguido. E a gente tem falado muito aqui, no Varejo SA Podcast, que o varejo hoje em dia ele precisa estar sempre baseado em dados. Não existe mais o varejo competitivo sem que ele esteja alicerçado em dados. Como que essa estratégia de cliente oculto funciona e como que ela é fundamental para quem deseja fazer uma gestão baseada em dados? É muito bacana, Daniel, porque o cliente oculto ele traz todos os dados, né? Então, até trazendo quando eu era um franqueador, a gente chegava e falava assim: nossa, mas vendeu muito pouco ontem na loja. Aí a pessoa fala: ah, não teve fluxo, ah, o produto está caro. Então, vem todos aqueles, né, argumentos que não são válidos, né, na maioria das vezes. Agora, quando vai um cliente oculto, o cliente ele vai detalhar tudo sobre a experiência. Então, ele vai falar quanto tempo demorou para ser atendido, se a pessoa foi simpática, se ela ofereceu produto adicional, como que foi a experiência, se ela soube utilizar técnicas de venda. Então, a gente sai do achismo e a gente entra diretamente na parte de dados. Então, a gente consegue, por exemplo, né, pegar uma rede que tem 1.000 unidades no Brasil e afirmar que em 90% dos casos, a vendedora não pegou os dados para cadastrar no CRM. E aí a gente sabe que se não cadastrar no CRM, não tem como fazer pós-venda, não tem como aumentar, né, o LTV daquele cliente. Então, todo tipo de dado que hoje fica no achismo
e a maioria dos empresários, né, ainda tenta pegar feedback com o chão de loja, isso muda e você consegue ter a opinião de um cliente oculto, que é uma pessoa treinada, validada, totalmente isenta, que vai te contar a verdade do que está acontecendo no dia a dia do negócio. E aí a gente traz, né, nossa plataforma, que é própria, com toda a nossa expertise, para não só você ter várias páginas de relatório, mas você ter tudo isso de uma forma consolidada, com dados, com insights, com inclusive inteligência artificial, para você tomar a melhor decisão de como melhorar cada uma das suas operações. Bom, eu tenho certeza que todo lojista, todo ou dono de loja ou gerente de loja concorda que esse tipo de informação é extremamente valiosa. Os dados que vêm de um cliente oculto, eles realmente são poderosos aí para você melhorar, para você conseguir realmente ter melhores resultados. Se todo mundo entende que isso é importante, por que que, de maneira geral, o varejo brasileiro ainda vive muito com base no achismo? Qual que é a dificuldade? Qual que é o entrave? Qual que é a barreira para que mais empresários utilizem esse tipo de estratégia, na sua opinião, Bruno? Eu acho que são três barreiras, Daniel. Eu acho que primeiro é a falta de conhecimento, tá? Então, quando eu falo cliente oculto, a maioria das pessoas não sabe o que é, né? Diferentemente do NPS, que já é uma metodologia mais conhecida, né? Então, é super bacana estar num ambiente igual aqui no Varejo SA para poder falar sobre o assunto, né? Então, quero que cada vez mais as pessoas saibam o que é cliente oculto e que não é pedir para um amigo ir lá e te falar se foi bom ou ruim, né? Então, tem muita gente que fala assim: ah, não, eu já faço cliente oculto, eu peço um amigo meu para ir na loja e me falar se foi bom ou ruim. Isso é algo muito superficial, né? O amigo é enviesado, você não consegue enviar para todas as unidades, então tem uma série de fatores ali, né, que é diferente. O segundo ponto, tem gente que tem medo de escutar a verdade ou não está preparado, né, humilde o suficiente ali para ver um terceiro falando sobre a sua operação, né? Então, até algo que eu já comentei algumas vezes, Daniel, que é muito bacana, que eu tinha um receio no início da empresa, de assim, eu vou apresentar um projeto de cliente oculto e o empresário não vai concordar com aquele resultado. Mas isso nunca aconteceu, porque quem me contrata já é uma pessoa que está aberta a ouvir a opinião do outro. Então, ela vai escutar o cliente oculto, sabendo que aquilo ali, né, é algo que deve ser levado em consideração. E o terceiro motivo que eu vejo também, tá, é a questão de muitas empresas ainda não estarem focadas em dados, que é exatamente o ponto que você falou. Então, a empresa, né, além de não estar focada em dados, muitas nem têm um orçamento para a parte de clientes. Então, tem ali, vou gastar 10% do meu orçamento em marketing, vou gastar 5% com RH, com pessoas. Quase nenhuma DRE tem a linha ali de cliente, experiência do cliente, ou até uma área de retenção, né? E é uma coisa, né, que não faz sentido, porque todo mundo sabe que é muito melhor e mais barato você reter um cliente atual do que você conquistar novos clientes. Um cliente que sai insatisfeito da sua loja vai falar mal para pelo menos 11 pessoas, enquanto um cliente que fica satisfeito fala bem para pelo menos 4 pessoas. Então, quando as pessoas, né, tiverem esses dados, entender exatamente, né, o valor de um cliente ao longo do tempo e se preocupar com isso na DRE, aí muda resultado. Ah, muito bom. Gostei de você elencar aí os três principais motivos, né, para que o maior número de empresas varejistas não estejam usando essa estratégia ainda. Acho que faz muito sentido. Ou o empresário não conhece, ou ele tem receio, ou ele julga, sente que não está no momento, não tem a estrutura ali para fazer esse trabalho com base nos dados. Mas o que vocês fazem é muito mais do que coletar dados. Vocês coletam dados e também fazem análises. A partir desses dados, vocês chegam a importantes conclusões. Que tipo de decisão as análises de vocês costumam mais influenciar na melhoria dos negócios onde vocês atuam? De maneira geral, assim, quais são os principais impactos das análises de cliente oculto com base no histórico de vocês? Não, ótima pergunta. Tem de tudo, tá, Daniel? Se eu ficar aqui contando caso, eu fico até semana que vem, porque a gente pega de tudo, né? Desde vendedor dormindo no sofá da loja até golpe, né, de um funcionário roubando o empresário, né? Então a gente pega realmente de tudo. Mas os principais, né? Acho que é
Vendedor que faz tudo automatizado, né, que não preocupa em entender qual que é a dor do cliente, ver a situação de compra dele para oferecer os melhores produtos, é um erro muito comum, né? Questão de simpatias básicas, né? Desde chamar a pessoa pelo nome, de ser simpático, de dar um sorriso, ainda são erros graves no dia a dia, né? E até questões que entram, né, na técnica. Então, não oferecer um item adicional, não saber usar o parcelamento da melhor forma, né? Então, a empresa coloca ali de parcelar de 6 vezes para não perder uma venda. E aí o vendedor já oferece 6 vezes de cara e está perdendo só ciclo financeiro ali da empresa, né? Até questões processuais. Então, assim, o que a gente enxerga? As empresas estão gastando muito com CRM, gastando muito com automações, com tecnologia, com programas de fidelidade, de cashback, mas chega na ponta, o vendedor ou o caixa não pega dado do cliente, não segue o processo, não trabalha esse pós-venda, nem fala que existe determinado programa. Então, já teve rede que a gente entrou e que em 100% dos atendimentos ninguém falou sobre um programa de fidelidade que a empresa tinha. Então, não adianta você pagar uma fortuna aqui para uma plataforma de fidelidade se ninguém na ponta está falando sobre ela. Né? Então, existe um gap muito grande entre o que a diretoria pensa, né, ali na prática e o que realmente o cliente está percebendo ali no PDV. É muito interessante, né? A gente que está aqui toda semana falando sobre varejo e a gente olha muito para tendências, para inovações, para tecnologia, e eu acho que é importante ter esse olhar. Ao mesmo tempo, a gente vê que tem coisas tão básicas, tão elementares, que há muitos anos são relevantes e que essa agenda ainda não está bem endereçada no varejo brasileiro. Essa questão de cliente oculto, essa maneira de você avaliar o seu negócio, os seus colaboradores, não é nova. Não é uma estratégia revolucionária. É simplesmente uma metodologia que já existe há muitos anos e que a gente percebe que se o varejo adotasse com mais frequência, com consistência, certamente teria bons resultados. Como é que você vê essa adoção dessa estratégia no mercado e essa metodologia tem evoluído ao longo do tempo? Como temos evoluído as questões tecnológicas, os hábitos de consumo? Fala um pouquinho sobre a trajetória desse tipo de estratégia nos últimos anos, Bruno. Legal, Daniel. O cliente oculto realmente, né, não é algo, né, novo desses últimos anos agora. No Brasil, né, ele já deve ter mais de 20 anos. Nos Estados Unidos, né, ele chegou há mais tempo, em outros países também. Mas o principal que vem de evoluções, Daniel, são evoluções no quesito de segurança, né? Então, hoje em dia é um processo muito mais rígido na qualidade do cliente oculto, no que ele pode fazer durante a visita. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o recurso de geolocalização um código de autenticação de foto. Então a gente sabe que a pessoa foi naquele dia, foi naquele horário, que aquela foto é verdadeira, né? E principalmente na questão de análise, porque o que muda, né? A pessoa ir lá e ver se está mantendo o padrão é algo normal que sempre vai precisar. Você pode ter qualquer tecnologia do mundo que você vai precisar de alguém visitar o local para ver o que está acontecendo na realidade. Mas a análise e o pós é o que tem muita evolução. Então, hoje, para você ter ideia, um dos recursos que a gente tem, né, a gente consegue cadastrar o WhatsApp de cada lojista e quando o cliente oculto envia o questionário e a nossa equipe corrige, chega no WhatsApp do lojista o que ele fez de positivo, de negativo e qual que é o plano de ação para ele melhorar a experiência do cliente. E esse plano de ação é feito com base no nosso conhecimento, na nossa IA e no que o cliente oculto respondeu no questionário daquele cliente. Então, a novidade, por exemplo, né, não é a metodologia. Eu até escrevi um livro, agora recentemente, lancei tem 2 meses em Campinas, que fala sobre a metodologia de cliente oculto. Então, a gente criou, né, várias situações para aproveitar ao máximo essa metodologia. O que eu vejo é que as empresas estão colocando o cliente oculto muito mais como cultura do que como um monitoramento apenas. Né? No início era algo muito punitivo, e hoje em dia é muito mais cultura, melhoria contínua, para realmente mudar o ponteiro no negócio. E junto trazendo, né, tecnologia, análise de dados e inteligência artificial. Muito bom. Da experiência de vocês, quais são os segmentos ali de varejo que vocês mais atendem? E quais aqueles que vocês ainda não atendem, mas que você tem certeza que se tivesse mais gente daquele segmento, vocês trariam ótimos resultados?
Legal. Olha, o que a gente mais atende são redes, tá? Porque a rede precisa manter o padrão, a rede tem uma dispersão muito grande e ela precisa, né, reduzir esse custo de supervisão. Então é muito mais barato e eficiente você ter o cliente oculto, né, no Brasil, que é um país continental, porque você deslocar alguém, pagar a passagem, hospedagem, alimentação, salário, para essa pessoa ver como é que está a operação. Então, quando é rede, é muito mais fácil, né? E eles enxergam muito valor no cliente oculto. Falando de rede, né, se eu for segmentar, alimentação costuma ser o primeiro lugar, varejo, né, loja de roupa, de acessórios, e depois estética, né, saúde, beleza, estética, são top 3 segmentos que a gente tem. Agora, sobre segmentos que a gente não atuou, tá? Te falar a verdade, eu acho que eu não conheço nenhum, tá, Daniel? A gente atua hoje em empresas de tecnologia, então tem muita empresa B2B, né, que quer fazer um cliente oculto para avaliar o atendimento comercial. Até grupo funerário a gente já avaliou, tá? Então a pessoa está preocupada hoje em dia com a experiência de como que vai ser um velório. Então é bem abrangente, né? Ração, empresa de ração para passarinho, a gente já atuou. Então é muito diverso, tá? Acho que é difícil de eu falar um segmento que a gente nunca atuou. Então, realmente, qualquer empresa consegue fazer o cliente oculto. E algo legal, né, que a gente entrou no mercado com um preço bem competitivo. Então, antes, cliente oculto era algo de empresas muito grandes, né? E hoje em dia a gente já teve um carrinho de cachorro-quente no interior do Sergipe que nos contratou. Então, virou algo democrático, né? O que falta é realmente aqueles 3 pontos que eu citei anteriormente, para ser quase que uma contabilidade. Todo mundo é obrigado a ter cliente oculto, é algo vital para a operação, né? Então, esse é o nosso desejo, conseguir fazer com que mais pessoas conheçam a metodologia e entendam o resultado efetivo. Não, e você tem toda a razão. Eu acho que é totalmente viável crer que todo mundo que tem alguma empresa de varejo que atende clientes deveria adotar uma estratégia semelhante, esse tipo de estratégia para realmente poder identificar os pontos positivos, negativos, pontos de melhoria do seu negócio. A gente estava falando um pouquinho sobre essa evolução, né? E percebe que a tecnologia tem impactado as relações de consumo, não tem como a gente negar. Nos últimos anos, o consumo online cresceu absurdamente no Brasil. A gente vê que as interações digitais elas aumentam, inclusive nas lojas físicas. Então, além das pessoas estarem migrando para comprar online, nas lojas físicas a gente vê o avanço da tecnologia. Como que a metodologia, as estratégias de cliente oculto estão se adaptando nesse contexto de relações de consumo cada vez mais omnicanais, mais híbridas, físico e digital? Isso tem mudado um pouco aí o trabalho de vocês? Com certeza, a gente pega projetos hoje, tá, em que a pessoa tem que pegar, comprar online e retirar em loja, para ver se esse vendedor da loja está conseguindo converter ele e vender produtos extras, tá? Então, é muito comum, né, a gente ter projetos desse tipo, ou o contrário também. A pessoa vai até a loja, a gente treina esse cliente oculto para pedir um produto que só tem no site para ver se a loja está oferecendo esse produto ou se ela está virando um inimigo do site, né? Que a gente ainda vê muito isso, né? O vendedor, ele tenta de qualquer forma falar que o site é ruim, que a entrega não vai chegar e que ele tem que comprar na loja, né? É péssimo para o cliente esse tipo de experiência. Então, a gente consegue adaptar a jornada do cliente oculto para a realidade, seja para avaliar um delivery, para avaliar um e-commerce, um compra online e retira em loja. Então, é bem interessante. E um dado que eu gostaria de trazer, Daniel, que a gente fez uma pesquisa com mais de 3.500 pessoas no último ano. E a gente perguntou, como que você prefere comprar de maneira geral, online ou presencial? E 74% prefere comprar online. Então, assim, é um número que chama bastante atenção, né? Que a marca que não transformar o ponto de venda em um canal de experiência para o cliente, ela vai perder para os players que no online às vezes conseguem ter preços melhores. Atualmente tem algumas plataformas, né, que chegam em 24 horas ou até menos o produto. Então, o que o cliente quer é uma experiência diferenciada no presencial. Então, chama atenção, né, 3/4 da população, né, foi uma pesquisa com uma amostragem significativa de público diverso, preferia ainda comprar online. Então, para comprar presencial, a gente tem que encantar o cliente e não trazer algo robotizado e tentar cada vez mais personalizar esse atendimento. Bom, você tem toda a razão nessa sua análise, né? Eu acredito que as vantagens do online
elas estão muito conectadas com as características do consumidor atual, que está buscando praticidade, economia, conforto, segurança, e o online tem conseguido oferecer isso muito bem. Por outro lado, a gente tem plena convicção de que a loja física ela permanece relevante, ela vai continuar tendo bons resultados de venda, porque não só as pessoas também gostam das relações físicas, como a loja física ela está no dia a dia, está no caminho da pessoa no trabalho, está no caminho da escola, está na rotina dela ali. E as lojas que vão prosperar vão ser aquelas que vão se adaptar a essa nova realidade, como você mesmo falou. Uma loja que seja um ponto de experiência, um ponto de conexão. E o cliente ele não tem que ir na loja mais porque ele precisa ir, ele vai na loja porque ele quer ir. Porque precisar, ele não precisa mais, né? Como que esse avanço do comércio eletrônico, você acha, tem impactado os resultados das análises que você faz no cliente oculto? As lojas físicas elas estão se esforçando muito para conseguir recuperar seus clientes, para conseguir criar essa conexão. Você tem sentido aí uma ansiedade, um receio das lojas físicas com esse avanço do comércio eletrônico? Qual que é a sua visão sobre esse equilíbrio no Brasil, que ele está em constante ainda ajuste e o crescimento do comércio eletrônico? Não, com certeza, eu concordo muito com você, tá, Daniel? Loja física nunca vai morrer, né? Isso aí garantia, né? Tinha aqueles vídeos, né, falando, o varejo físico vai morrer, acho que nunca morre, né? Porque tem essa necessidade do deslocamento, tem a questão da experiência, tem muitos produtos, né, que a pessoa experimentar ele, né, fisicamente é muito vantajoso. A questão é realmente adaptar, né? Acho que essa que é a palavra. Então, eu vejo sim, tá, que as lojas estão adaptando cada vez mais a esse novo cenário, né? Tem, por exemplo, modelos de comissionamento que algumas lojas utilizam, que se o vendedor da loja indicar um produto do site, ele ganha a mesma comissão que ele ganharia de uma venda presencial. Eu acho isso muito bacana. Quando eu trabalhei, né, quando eu era diretor do varejo, eu também estabeleci esse tipo de critério. Então, é trabalhar conforme o jogo, né? A gente fala, né, no próprio empreendedorismo, não dá para a gente reclamar, né, de política, Copa do Mundo, de reforma tributária, a gente tem que adaptar o jogo e fazer o nosso melhor. E eu acho que os varejistas estão fazendo exatamente isso, né? A grande dificuldade é o que o varejista planeja e o que na ponta a equipe dele está executando. E para isso existe o cliente oculto, né? Então, o cliente oculto é uma das melhores ferramentas que tem, né, para rodar o PDCA e principalmente na parte ali do check, ver se a equipe está fazendo, né, conforme o padrão. Então, o varejista ele planeja, olha, todo mundo que chega na loja presencial tem que indicar um produto online se não tiver na loja presencial. Mas roda o cliente oculto para ver quantos por cento das vezes isso está ocorrendo. Se vê que 95% das vezes ninguém está oferecendo produto online, ele vai, ajusta a rota, dá um treinamento para a equipe e depois roda o cliente oculto de novo. Agora 70% não está oferecendo. Pô, melhorei um pouco aqui, aumentei minha taxa de conversão, mas ainda estou distante do desejado. Vamos rodar cliente oculto de novo. Então, por isso que acaba virando, né, uma rotina. A maioria dos nossos clientes hoje, né, eles pedem um cliente oculto por mês por unidade para ter esse acompanhamento contínuo e ter uma melhora dos indicadores, né? Então, a gente tem cases de empresa que mais que dobraram seu ticket médio, né, através do cliente oculto, porque ele conseguiu fazer esses ajustes de rota. Muito bem. Vamos imaginar aqui o caso de um ouvinte nosso aí do Varejo SA Podcast, que ele é dono de uma pequena rede de lojas no estado dele e ele não tem cliente oculto. Se você for conversar com ele, você, sem medo de errar muito, quais que vocês acham que seriam os maiores problemas que uma estratégia de cliente oculto provavelmente identificaria na rede dele? Para você falar assim, olha, você não tem cliente oculto, mas eu tenho certeza que tais e tais e tais desafios você deve ter para superar e a nossa estratégia, a nossa empresa vai poder te ajudar. Quais que são os mais recorrentes? Tá, falta de padrão, tá? Com certeza é recorrente. A execução está diferente da estratégia, né? Então, vamos supor, né? Só a atendente do caixa pode passar uma compra, e aí a vendedora está passando uma compra. Isso acontece direto, né? Então, falhas de processo, né? E é muito legal nisso, Daniel, porque
já teve muitos casos em que o cliente oculto identificou uma falha do processo, ele deu uma sugestão, a empresa alterou esse processo e ela teve um ganho extremamente positivo, né? Então, o cliente oculto, ele não só vai como um auditor para checar, mas ele dá ideias práticas que podem revolucionar o negócio, tá? Então, é muito comum a gente ter isso. É igual que eu citei, né? Falta de empatia, colaboradores mal treinados, e às vezes nem é por culpa da empresa, né? A gente sabe o tanto que a rotatividade é alta no varejo, né? Então é difícil você manter um treinamento adequado. E falha em técnicas de venda, conhecimento de produto também, é algo que a gente pega bastante, né? A pessoa quer comprar um produto e o vendedor dá uma informação incorreta, ou ele não sabe argumentar os diferenciais. Então, tudo isso é muito provável que vai acontecer. Mas, de uma maneira geral, tá? Os blocos, vamos dizer assim, que normalmente tem as piores notas, é técnica de venda e pós-venda. A gente falha muito ainda no varejo brasileiro, no pós-venda, né? Quando faz, acaba sendo só com o intuito de mandar uma promoção para vender mais. Agora, a empresa que faz um pós-venda efetivo é muito, muito raro, é muito difícil, né? E quando faz, elas se destacam, né? A gente tem vários cases aí que cresceram por causa desse pós-venda bem feito. O pós-venda é uma das estratégias mais importantes no varejo hoje, quando a gente fala de venda recorrente, de fidelização, do alto custo de aquisição de novos clientes. Então, se você já tem um cliente que comprou, você fazer ele comprar de novo, faz todo sentido, é fundamental. Então, realmente, te ouvindo falar e pensando objetivamente sobre as estratégias de cliente oculto, a gente percebe que, apesar do varejo brasileiro adorar falar de inovação, tecnologia e tendências, a gente ainda tem um desafio do básico bem feito, do feijão com arroz, que nada disso que você falou é estratégia mirabolante ou tendência de mercado. São coisas básicas do dia a dia operacional de uma operação de varejo e que realmente, por meio de clientes ocultos, eu acho que talvez seja a melhor forma do lojista ou do gerente ou do gestor ter essas informações na mão. Agora, Bruno, como que a inteligência artificial está mudando ou está melhorando o seu trabalho? É óbvio que fazer análise de dados com inteligência artificial é um outro tipo de mundo, né? E deve ter expandido muito aí realmente os resultados das análises dos dados de vocês. Conta um pouquinho como é que está esse processo de adoção de inteligência artificial na sua empresa. Legal. Estamos colocando em IA, né? Acho que primeiramente para melhorar os processos internos, né? Acho que todo mundo tem que olhar internamente, né? Para ganhar produtividade. E depois, né? Para a experiência do cliente oculto e da empresa. Então, para o cliente oculto, né? A gente está criando várias estratégias de IA para facilitar, né? O preenchimento das informações, como que ele vai, né? Falar tudo o que aconteceu na jornada da forma mais fidedigna possível. A gente está usando IA muito para segurança, para que todas as informações, né, do cliente oculto sejam o mais válidas, verdadeiras possíveis. Então, também é uma outra preocupação que a gente sempre tem. Então, a gente tem hoje em dia, por exemplo, uma IA que faz a pré-correção do questionário do cliente oculto. Então, vamos supor que ele colocou uma resposta na primeira pergunta e na 25ª pergunta ele colocou uma resposta que está se contradizendo. A nossa IA já aponta isso para criar um alerta na nossa equipe e evitar que isso chegue até o cliente, tá? Então, isso é algo muito legal, até IA para entrega de resultados. Então, hoje a gente consegue fazer, né, um mix muito maior de informações, trazendo insights muito mais valiosos e trazendo o cliente oculto não só para uma coleta de dados, mas sim com uma visão muito mais um ar de consultoria e estratégia. Tá? Então, a IA, acho que o grande objetivo é esse, é conseguir trazer informações, consolidar elas, resumir e conseguir aplicar facilmente em prática, em ações corretivas ali que vão virar o jogo das organizações. É isso, inteligência artificial trazendo eficiência, né, para todo mundo. Eu acho que esse é o caminho e é um caminho inevitável. Bruno, a gente tem acompanhado com frequência e discutido o quanto que as relações de consumo elas estão mudando, mudando com velocidade. O consumidor ele tem hoje novas expectativas, novos interesses. Como que vocês fazem para acompanhar essa evolução das expectativas e dos interesses dos consumidores, para também você poder adaptar essa avaliação que vocês fazem? Porque se lá atrás a loja oferecer Wi-Fi para o cliente era um diferencial competitivo, hoje é mais ou menos obrigação. Se lá atrás oferecer água e cafezinho
era você surpreender o cliente, hoje é mais do que obrigação. Como que vocês fazem para estar calibrando esses novos anseios e expectativas dos consumidores, já que isso tem mudado com muita frequência? Muito legal. Primeiramente, que cada questionário ele é customizado para aquele cliente, tá? Então, tem cliente que tem um processo da água e cafezinho, tem cliente que não tem. Então, a gente vai ter essa pergunta da água e do cafezinho apenas para aqueles clientes que têm esse padrão. E apesar, né, de ser algo que teoricamente virou básico, na ponta, quando a gente vai avaliar, a gente vê que o básico não está sendo feito, né, mesmo sendo um processo padrão na maioria das vezes. Então, é bem interessante essa pontuação. E segundo, que a gente tem hoje, né, 547 mil clientes ocultos, né, o número atualizado, na nossa plataforma. Então, a gente faz esse match entre qual que é o público daquela loja e qual que é o perfil do cliente oculto que faz sentido avaliar. Então, a gente tem, por exemplo, empresa de moda de altíssimo luxo, em que o cliente oculto precisa ser alguém de classe A, com renda acima de 20 mil reais, de determinada idade, que seja casado, com filhos, para fazer avaliação. A gente tem avaliações que é produto de, assim, pessoa classe E, por exemplo. Então, a gente vai pegar pessoas até desempregadas dentro da nossa plataforma. Então, a gente consegue fazer esse link entre o perfil ideal do cliente oculto com aquela empresa para fazer as avaliações. E algumas empresas, né, até pedem para a gente não só fazer o cliente oculto, mas fazer, inclusive, pesquisas de mercado. Então, por exemplo, né, a gente já fez pesquisa de uma marca que estava em dúvida qual o público-alvo que ela estava atingindo, quais que eram os anseios daquele público e como que estava o top of mind de acordo com a geração. Então, a gente pega, segmenta os respondentes da pesquisa, a gente pega geração X, Y, Z, separa essas respostas e depois mostra o grau de correlação entre a geração e entre o que deu ali de insight. Então, tem gente, por exemplo, né, que nem ouve rádio hoje em dia. Então, não faz sentido aquela marca que agora está atuando com o público de uma geração mais nova que não está ouvindo rádio. Então, é muita informação estratégica que influencia até em outras ações, como investimentos de marketing financeiro dentro da empresa. Muito bom, muito bom. E ouvindo você falar, a gente realmente avalia, o quanto que é importante você contratar uma empresa específica para esse trabalho e não tentar resolver isso daquela forma mais caseira, né? Porque a questão de faixa etária, a questão de faixa de renda, a questão de conexão do cliente oculto com a marca, ela faz toda a diferença no resultado. Porque se eu faço um match, uma combinação que não é adequada, o resultado pode te trazer avaliações que te levem para um caminho errado e não para o caminho certo de onde a empresa deseja chegar. Bruno, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, qual que seria a sua mensagem para aquela empresa que conseguiu aqui no nosso bate-papo entender a importância, ficou realmente animado com a possibilidade de ter bons resultados, mas que ainda não contratou ou não tem um serviço específico de cliente oculto? Como que você estimularia esse varejista que está nos acompanhando aqui, o empresário, empreendedor, a começar realmente a investir nesse tipo de estratégia? Legal. É assim, qualquer empresa, né, só sobrevive se tiver cliente. Então, o bem mais valioso que qualquer empresa tem são os seus clientes. Então, não faz sentido, né, você ter uma empresa e não saber como está o atendimento dos seus clientes, né? Cada cliente que você retém, você vai ter um aumento significativo no faturamento. Esse cliente que você retém, ele não só vai comprar de você, como você pode vender novos produtos ou serviços, e ele pode te indicar para muitas outras pessoas. E aí uma questão, né, que eu gosto muito de ressaltar, Daniel, que para cada consumidor que reclama, 26 permanecem em silêncio. Então, assim, né, o que as pessoas têm muito costume de falar? Ah, mas eu só tenho 5 reclamações negativas no Google por mês. Você teve 5 vezes 27, né? Então, ali você está falando que você teve mais de 130 pessoas que tiveram uma experiência ruim, deixaram de comprar de você, foram comprar do concorrente, pode ser que nunca mais volte, você nem sabe o motivo delas não terem voltado, que a maioria não te contou, e você vai perder aquele cliente para sempre. Eu não quero perder 135 clientes por mês, né? Então, é importante, né? Eu faço cliente oculto do meu time mesmo, né? Tem muita coisa que a gente identifica que a gente pode melhorar. Então, toda empresa, né? Por melhor que ela seja,
ela vai ter processos para serem ajustados ao longo do tempo, até pelo que você comentou, né, Daniel, de que muda muito o padrão de consumo, surgem novas tendências, novas ferramentas, então a gente precisa sempre estar bastante atualizado quanto a isso. Então, nenhuma empresa sobrevive sem cliente. O cliente satisfeito é o que mais dá lucro para a empresa e o cliente insatisfeito destrói qualquer empresa. Então, não tem motivo, né, para você não escutar o cliente e querer melhorar cada vez mais. Se o empresário, né, ele for humilde o suficiente para querer ouvir a opinião, né, do seu cliente, com certeza, cliente oculto é a solução ideal aí, com baixo custo, para você conseguir ter todos esses insights e realmente mudar o resultado da empresa. Muito bem, parabéns aí, Bruno, pela didática que você tem para explicar, pela visão que você teve ao investir nesse negócio. Realmente, para quem é de varejo, faz todo sentido. Acho que vocês têm um mundo ainda para trabalhar e a gente sabe que a competitividade do varejo está altíssima. Então, todo tipo de dado, todo tipo de evidência que puder ser coletada, certamente será valiosíssima para o empreendedor brasileiro. A gente fala aqui semanalmente, né, que a importância dos dados hoje para que a empresa continue viva e consiga realmente sobreviver nesse mercado que internamente já estava competitivo com a ampliação aí do cross-border, marketplaces internacionais, grandes marcas atuando no Brasil, certamente é a partir de dados que você vai conseguir traçar as suas melhores estratégias. Parabéns pelo trabalho. Queria pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo e deixar os seus contatos, contatos da empresa para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Muito obrigado, viu, Daniel, pela oportunidade, né? É um prazer falar isso sobre cliente oculto, sobre experiência do cliente, né? Eu gosto muito do varejo, né? Trabalhei a vida quase toda nele, então quero, né, ajudar as lojas cada vez mais. A gente fala que a gente tem três propósitos, né, aqui na Seu Cliente Oculto. O primeiro, a gente quer gerar resultado para as empresas que nos contratam. O segundo, a gente distribui renda extra. Então, o cliente oculto é uma pessoa que recebe para fazer avaliação. Na nossa última conta aqui, a gente já tinha ultrapassado 8 milhões de reais em renda extra distribuída. Então, é muito legal esse efeito que tem também. E o terceiro é melhorar o nível de atendimento no Brasil, né? Então, nós somos ainda muito mal atendidos, né? Eu tenho certeza absoluta, né, que se eu perguntar para todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo tem alguma experiência negativa para contar, né? Porque é difícil, né, o atendimento, o ser humano no dia a dia. Então, se a gente alcançar esses três objetivos, né, a nossa missão vai ter sido cumprida, né, e a gente vai ficar muito satisfeito. Então, conheçam mais, né, se quiser, eu tenho um livro, né, sobre cliente oculto, né, que é algo muito legal. Meu perfil do Instagram é Bruno Vei Cabral, da empresa Seu Cliente Oculto. Nosso site também, Seu Cliente Oculto, né, então, super indico todo mundo que quiser conhecer mais, né, vocês vão ver o tanto que é fácil, que é prático, que é rápido, que tem um preço competitivo. E um ponto legal que eu não mencionei, Daniel, que o cliente oculto, né, feito por uma empresa profissional, ele é um lead. Então, olha que interessante, né? Eu, por exemplo, eu fui cliente oculto de uma concessionária. Eu gostei da experiência, eu acabei comprando o carro. Então, quanto que não custaria, né, para essa concessionária, por exemplo, ter eu como cliente oculto e eu acabar comprando um carro, que é uma coisa de um alto valor agregado, mas isso acontece, né, numa burgueria, em que uma pessoa vai pela primeira vez, conhece aquele estabelecimento via cliente oculto, gosta e depois ela passa a ser um cliente frequente, indica para outras pessoas e todo aquele, né, LTV gerado. Então, muita gente faz essa conta, né, do cliente oculto até como canal de aquisição, né? Quando ele joga CAC, LTV, ele fala, gente, é de graça, eu estou pagando alguém para consumir, me contar tudo que está acontecendo. Então, é bem interessante esse tipo de pensamento, né? A gente leva uma pessoa que tem o perfil da sua marca para conhecer seu negócio, para te dar todos os insights estratégicos e você melhorar cada vez mais a experiência do cliente e a sua rentabilidade. Muito bem, ótima reflexão. O cliente oculto acaba sendo um lead novo para o seu negócio. Bruno, obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente aí sua experiência, suas histórias e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado aí, Daniel. Conte comigo. Abraço. Abraço. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo com Bruno Vasconcelos Cabral, fundador e CEO da empresa Seu Cliente Oculto. A gente falou bastante como os dados podem transformar a gestão do varejo e ajudar empresas a tomarem decisões mais inteligentes e mais assertivas.
E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.